Bom, ontem por volta de 4 horas da tarde, teve uma reunião na Câmara de Vereadores, onde participaram as entidades empresariais de Tubarão e os vereadores. Aí a reunião terminou por volta de 5h15 da tarde, mais ou menos, tá? E não se definiu praticamente nada, mas ficou decidido de que o resultado deve sair na próxima quinta-feira. Que resultado é esse? As entidades empresariais, elas querem que seja extinto esse feriado, porque eles falam sobre as perdas. Levaram ontem, inclusive, o Walter Schmitz, que é da Universasul. O Walter fez um levantamento, já anunciou aí que Tubarão tem uma perda em torno de R$1.200.000 num dia, nesse dia 27 de maio, com a paralisação, com o feriado. Foi apresentado aos vereadores, mas nenhuma decisão foi tomada. E aí ficou de dar uma resposta à Câmara de Vereadores às entidades empresariais na próxima quinta-feira. Mas o presidente do Sindlojas, que faz parte desse grupo de entidades empresariais, o Valmor Jung, conversou conosco. Ele disse que não saiu muito satisfeito da reunião. Ele acha que a coisa vai ser difícil reverter aqui em Tubarão. Ele falou conosco e disse o seguinte: nós tivemos um momento onde algumas das nossas entidades mostraram os números delas, né? O impacto dentro das entidades, e também foi mostrado o estudo que nós contratamos através da Universasul, mostrando o impacto de um feriado para o nosso município, do impacto econômico. Ouvimos alguns vereadores mostrando o seu lado, né? O seu parecer sobre o seu voto, né? A sua votação. Baseado nisso, o presidente Gelson achou por bem que conversassem depois, em grupo, para que até quinta-feira fosse nos dado uma posição. Interessante que ali saiu algumas propostas, pode-se dizer, ou algumas novidades com relação à própria lei, sobre a origem da própria lei, que essa lei vinda do próprio executivo, né? E que também ela pode ter vício de origem, onde uma lei que pode até se tornar inconstitucional. Então é um tema que vai ser debatido entre os vereadores para que seja realmente tomada alguma decisão em relação a isso. Então esperamos agora até quinta-feira uma posição do Legislativo em relação a isso. Pois é, esse aí é o presidente do Sindlojas Tubarão, Valmor Jung. E aí, para surpresa de muita gente, ontem à noite, na sessão da Câmara de Vereadores, os vereadores conversaram entre si, e aí o líder de governo, o doutor Jean Machado, subiu à tribuna, porque inclusive na semana passada, o prefeito prefeito Jairo Cascais, falou aqui no nosso programa, inclusive, de que ele disse o seguinte: a mudança do dia, ou a extinção desse feriado, ou a mudança, depende única e exclusivamente dos vereadores de Tubarão, porque foi da Câmara de Vereadores que partiu o projeto de lei, foi da Câmara de Vereadores que partiu aí a votação, a aprovação. Eu apenas sancionei a lei, disse o prefeito Jairo Cascais aqui no nosso programa. Só que o vereador Jean foi à tribuna ontem e disse o seguinte: olha, essa ideia de ter o feriado no dia 27 partiu sim, não foi da Câmara de Vereadores, partiu o projeto, mas a ideia veio do prefeito Jairo Cascais. E aí o vereador Heraldo da Silva também era adepto a transformar esse dia num feriado, e aí acabou levando o assunto para a Câmara de Vereadores. O vereador Jean falou conosco e disse exatamente isso que ele falou na tribuna. Então, numa reunião da base, houve esse convite, né, explicando sobre esse projeto, e até foi o vereador Heraldo que fez: não, eu coloco, não tem problema, até porque simpatia ali com o projeto, mas depois que houve a votação, a aprovação, o prefeito falou da polêmica que gerou e que teria que vetar, e a gente falou, prefeito, mas na verdade existia também uma solicitação do executivo, né, e daí ele disse que não lembrava, né, isso aí, as pessoas podem esquecer das coisas, não estou julgando se lembrava ou não, só que colocou toda a responsabilidade em cima da Câmara de Vereadores. A gente teve a reunião hoje com as entidades, né? A gente debateu bastante, ouvimos ali o levantamento de custos, né, que eles trouxeram, que é um estudo de projeção, né, e também foi aventada a possibilidade da legalidade ou não da lei, que para quinta-feira foi marcada uma reunião aqui na Câmara de Vereadores pelo presidente com os vereadores,
com, né, um parecer jurídico, tanto aqui da casa, como também uma solicitação pro Executivo. Então, até quinta-feira, não se define nada, era uma reunião, era votação. As pessoas até me perguntaram se a gente ia votar alguma coisa. Não, foi uma reunião aqui dentro da Câmara, poderia ter sido em outro estabelecimento. É uma pauta difícil, não é fácil. Dizer que é fácil isso aí, com certeza, tanto votando, né, a favor ou fazendo algum tipo de alteração, vai desagradar sempre uma parcela da população. Ou empresários ali, o comércio, né? As pessoas que trabalham, até mesmo na área da saúde, né? Os hospitais questionaram bastante. E as pessoas, né, que trabalham, que são funcionários e que teriam esse dia aí para comemorar o aniversário da cidade. Pois é, olha só o balaio de gato, né? Pois é, agora, segundo o vereador Jean, para reverter agora a situação é bem difícil. É uma lei que, eu tenho que lembrar, foi votada, aprovada e sancionada pelo prefeito, é uma lei vigente. Então, assim, trazer a mesma lei no mesmo ano é complicado. Se é possível alguma alteração, pode ser estudado. E tem o outro lado também, que tem pessoas que são favoráveis e que talvez já tenham se planejado para esse feriado, né? Então, existem, eu vi ali mais ou menos para uma enquete pessoal, que é das minhas redes sociais, não é pesquisa, que é mais ou menos meio a meio, a tendência é que as pessoas são a favor, né, de manter como está agora, porque nesse ano caiu numa segunda-feira ainda. É uma pauta difícil, não é fácil. Dizer que é fácil isso aí, com certeza, tanto votando, né, a favor ou fazendo algum tipo de alteração, vai desagradar sempre uma parcela da população. Ou empresários ali, o comércio, né? As pessoas que trabalham, até mesmo na área da saúde, né? Os hospitais questionaram bastante. E as pessoas, né, que trabalham, que são funcionários e que teriam esse dia aí para comemorar o aniversário da cidade. O doutor Jean disse que é bem difícil, inclusive, reverter a situação, porque a comunidade já se programou, tá? A comunidade já se programou ali também para esse dia, já foi anunciado, aí fica difícil até para os vereadores, porque o assunto foi levado por eles. Agora também tem a questão do próprio prefeito municipal. Como é que ficaria? Ficaria ruim, porque foi lançado foi sancionado pelo prefeito na semana passada. Mas vamos ver o que acontece. Eu tô achando meio difícil. O próprio Valmor que ontem dizia que não sentiu muita firmeza por parte dos próprios vereadores, porque agora teria que partir, então, ou da Câmara de Vereadores ou do próprio prefeito. O prefeito teria que revogar aquilo que ele realmente já sancionou. Vamos ver como é que fica, mas quinta-feira sai o resultado.